Saber faz bem. O nosso intuito é explicar a você comportamentos e situações da vida em que possa orientar você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre aconselhamento ou terapia. O que eu procuro? Fique comigo e nós vamos conversar sobre isso. Aconselhamento ou terapia. Algumas igrejas não gostam de terapia psicológica, psicanalítica. Acham que o cristão deve somente ser orientado pelo aconselhamento. E o aconselhamento bíblico, ele tem um grupo chamado noutético, os biblistas, e tem outro que mescla com a psicologia e outras questões psíquicas. E já a terapia tem várias formas. Você tem terapia psicanalítica, terapia cognitiva comportamental, você tem humanista, fenomenológica, você tem a própria psicologia, você tem várias formas. O que eu devo procurar? Bom, mesmo sendo cristão, eu confio no avanço da ciência e na psicologia. Eu sei que as formas psicológicas dependem muito de quem está manuseando esta ferramenta. Você pode encontrar terapeutas muito liberais, que podem induzir a você a viver dentro do seu comportamento vicioso. Eu sei de psicólogas que atendiam pessoas que eu atendi depois, que até maconha fumou junto com o seu paciente. Isso é um problema deles. Já o aconselhamento bíblico, ele tem uma forma mais diretiva. Você vem até o conselheiro, que não precisa ser necessariamente o pastor, e você ali coloca os seus questionamentos. Eu me lembro que, certa feita, no início do meu pastorado, algumas pessoas me procuravam e diziam assim: pastor, eu estou em dúvida se eu devo vender ou não este carro, se eu devo ou não me mudar para tal bairro. Olha, isso não é uma competência do pastor, eu não tenho que decidir isso pela sua vida, mas eu posso lhe ajudar a pensar. Mas outros dilemas que são trazidos no gabinete pastoral, o aconselhamento não tem funcionalidade. Isso é a minha opinião. Algumas coisas do tipo neurose, algumas coisas do tipo transtorno obsessivo compulsivo, como coisas mais sérias como borderline, como bipolaridade. Dizer que a Bíblia diz sobre isto e você deve fazer aquilo não ajuda pessoas com esse transtorno. E aí a terapia é uma ferramenta melhor para lidar com isto. Então, essa briga que às vezes ocorre de pastores que dizem que buscar ajuda da psicologia pode ser nocivo, depende do psicólogo, depende do terapeuta, não é um problema da técnica. Assim como também o aconselhamento bíblico também pode ser um problema, porque ele pode ler a Bíblia de uma forma mais fundamentalista, uma forma mais rígida, de maneira que não tem misericórdia, não tem perdão. Então, eu já encontrei com conselheiros que dizem que se alguém chegar para ele e disser que está vivendo um adultério, ele irá entregá-lo ao pastor da igreja para que seja disciplinado. Veja, não há misericórdia para se tratar com aquele que está sofrendo, para que deixe aquele sofrimento. Já a terapia, ela tem uma visão mais misericordiosa dos assuntos e leva o indivíduo que o procurou a se livrar daquilo. Então deixa eu resumir para você aquilo que eu entendo de aconselhamento e terapia psicanalítica, que é o meu caso, aquilo que eu administro. O aconselhamento ele diz para você: a Bíblia diz isto, vá por este caminho. A terapia não trata com isso, a terapia tira. Então nós entendemos, eu que mexo com a terapia, de que as pessoas chegam carregadas de coisas. O meu objetivo é tirar.
O meu objetivo é aliviar a carga e não pôr. O aconselhamento pode ser muito benéfico se a pessoa quer saber alguma resposta bíblica, direta das Escrituras. Lembrando que eu já falei em outros programas que a Bíblia não propõe responder todas as questões da minha vida. A Bíblia é um livro que nos aponta para Deus, para Cristo e nos mostra qual é a vontade de Deus. Mas algumas coisas de mais pormenorizada, mais íntima, a Bíblia não responde. E aí você precisa da psicologia para te ajudar por causa do avanço da ciência. Aconselhamento ou terapia? Depende do seu problema, depende do que você quer buscar para a sua vida. Os dois são bons, são funcionais, mas depende da situação, depende do trauma, depende das dificuldades. Acesse o nosso programa, acesse o Saber Faz Bem, divulgue, passa para frente e coloque o seu comentário para a gente saber do que nós devemos te explicar, porque nós acreditamos que saber faz bem.